Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o alerta do Ben Shapiro. Tá? O Ben Shapiro, vocês sabem, é um conservador lá dos Estados Unidos, tem um programa muito conhecido lá no Daily Wire e coisa e tal. É uma pessoa muito influente, apoiador de Trump e coisa e tal, e ele está fazendo uma crítica muito forte a um grupo de pessoas da direita woke lá nos Estados Unidos. Basicamente o Nick Fuentes e o Tucker Carlson, né? E o que ele está alertando o pessoal é que essa turma estão jogando contra, né? Esse pessoal está ficando, se diz de direita, a favor da direita e coisa e tal, mas na verdade está jogando contra para descredibilizar a direita lá nos Estados Unidos. É o mesmo que eu temo aqui no Brasil na direita woke, né? O pessoal que se preocupa muito mais com temas totalmente acessórios, que não são temas da direita de fato, e que acabam com isso comprometendo a coisa toda, né? E pior do que isso, há uma suspeita muito grande, no Tucker Carlson particularmente, de que ele seja um agente pago mesmo, que está recebendo dinheiro, né? O Tucker Carlson recentemente começou a defender a Venezuela. Que lógica tem isso? O cara está defendendo a Venezuela. Onde é que você já viu alguém da direita defender a Venezuela, né? Isso por quê? Porque ele entrou no circuito, que eu já falei para vocês como é que funciona. Os russos contratam, começa defendendo Putin, aí depois começa a defender o pessoal lá do Hamas, dos Houthis, do Irã, não sei o que lá, aí agora está defendendo a Venezuela. Olha o absurdo que é isso, né? O Nick Fuentes está usando um outro caminho que é mais ou menos o mesmo do Alex Jones também, de ir para as coisas absurdas, né? Ele defendeu, ele falou que quando nós chegarmos no poder, que temos que executar todos os judeus, tem que ter pena de morte para todos os judeus. Amigo, que fala é essa? Isso é antissemitismo aberto, né? Ou seja, o cara abertamente está pregando pontos nazistas. Isso não tem a ver com a direita, isso não tem a ver com os conservadores, né? E, no entanto, ainda tem gente que fica seguindo esses caras, né? Aquele tal dos Tate, os irmãos Tate lá, que também que fazem negócio de pegar a mulher. Aliás, o Nick Fuentes também falou, negócio que não, que a mulher gosta de ser estuprada e não sei o que lá. Cara, uns pontos de fala que completamente absurdos, mas que você tem que tomar cuidado. Veja, eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu acho que os dois idiotas têm o direito de falar as idiotices deles. Mas que realmente esse troço, a gente tem que se distanciar dessas pessoas, isso é muito importante. Essa notícia foi sugerida por Estação Verão, Destachade e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, essa discussão está muito forte lá nos Estados Unidos, o pessoal está brigando muito, né? E algumas pessoas até comentando, né? Olha só, está dividindo a direita e não sei o que lá, né? Tem essa discussão aqui no Brasil. Mas as nossas discussões aqui no Brasil são discussões que eu considero totalmente acessórias. Tanto que eu não me posicionei em momento nenhum nessas brigas aí de Eduardo Bolsonaro com não sei o que lá, com Paulo Figueiredo, porque a minha visão é muito simples. O candidato do ano que vem vai ser quem o Bolsonaro definir e pronto. Não tem que se importar se fulano falou isso, Beltrano falou aquilo e não sei o que lá. Ah, o Ciro Nogueira está torcendo para isso. Ah, o Valdemar da Costa Neto falou aquilo. Nada disso interessa, né? Então, o candidato ano que vem vai ser definido pelo Bolsonaro. Se não for o próprio Bolsonaro, vai ser definido pelo Bolsonaro. Então, eu não vejo aqui no Brasil uma divisão muito grande. Agora, esse ponto lá nos Estados Unidos é um ponto forte. E eu temo que isso se torne, de fato, um problema aqui no Brasil, né? Algumas pessoas têm posições que, embora se digam de direitas, acabam parecendo muito coisas fundamentalistas, né? Coisas realmente totalmente sem sentido, né? Então, o que tem realmente de crítica do Ben Shapiro contra o pessoal? Está aqui, ó. Ele está criticando o pessoal dos Groypers, que é esse grupo de pessoas dentro da direita conservadora americana, dos republicanos, que originalmente apoiou o Trump, coisa e tal, mas que tem adotado pontos de vista e ideias que são absolutamente lunáticas, né, sem nenhuma lógica, né? E aqui, ó, e também dizer não aos covardes como o Tucker Carlson, que ficam normalizando o que esse pessoal está falando. Ele está falando aqui exatamente das entrevistas que teve do Nick Fuentes e do Alex Jones no Tucker Carlson, né? Ambos falaram coisas que são absurdas realmente, né? E não para aqueles que ficam gostando deles, que ficam elogiando eles. Desmoralização, a misoginia e essa coisa antimeritocrática e coisa e tal. Isso, em última análise, é anti-americano, né? A posição do Ben Shapiro é muito bacana, ele colocou a coisa de forma muito certa. Olha só essa fala aqui do Nick Fuentes, né? Ah, algumas mulheres são assim, elas gostam de que você estupre elas querem que você bata nelas o tempo todo, não sei o que lá.
E olha só, eu não tenho dúvida nenhuma que algumas mulheres fantasiam esse tipo de coisa. Mas fantasia é uma coisa, meu amigo. Violência física é outra totalmente diferente. Fantasiar, cada um tem aí as fantasias que quiser, isso não muda a vida de ninguém. É muito diferente de você realmente fazer um estupro de verdade, fazer uma violência física de verdade. Isso é outro patamar. E o cara está colocando aqui uma coisa como se fosse normalizando esse tipo de coisa. Olha o absurdo que é isso, né? De novo, ele tem o direito de expor as ideias dele? Eu acho que ele tem o direito de expor as ideias dele, mas como eu tenho feito com tudo quanto é Roussetti aqui no Brasil, eu faço questão de me afastar dessas pessoas. Não, você pode falar o que você quiser falar aí. Ah, você acha que a Rússia, que o Putin é isso, o Putin é aquilo, maravilhoso, não sei o que lá, e vai resolver. O Putin é conservador e não sei o que lá. Meu amigo, é seu direito achar isso. Eu quero distância de você, não quero ficar perto de você. É o que eu prego nesse caso, e também o que falou o Ben Shapiro. Então, o Ben Shapiro não está advogando por calar essas pessoas, está advogando por deplataformar essas pessoas, tirá-las da plataforma. Ou seja, ele está querendo que o X pare de dar espaço para esse pessoal, porque esse pessoal está prejudicando a direita, no final das contas. Aqui, ó. Outra coisa, Nico Fuentes falando aqui, ó, quando nós tomarmos o poder, os judeus tem que ser dada a pena de morte para os judeus. Eu estou muito mais preocupado com isso do que pessoas não brancas, né? Ou seja, isso é uma coisa complicada, né? E aí ainda vem a Heritage Foundation, que é uma fundação de direita lá nos Estados Unidos, e que está advogando que não pode tirar ele, que ele tem o direito de falar essas ideias. E de novo, eu acho que ele tem o direito de falar essas ideias. O problema é que você se associar a esse tipo de gente, você ficar próximo dessas pessoas, você está piorando o seu argumento, você está piorando a sua visão da direita. E ninguém acha isso daí, isso é um absurdo completo, só na cabeça desses idiota. Aí vem a esquerda chamar a gente de nazista. Esse cara é nazista, isso aqui é nazismo. Eu já expliquei para vocês, eu acho um absurdo o pessoal que fica com, não, mas o cara usou uma camisa que parece um 88, que parece um SS, que parece uma suástica. Meu amigo, nazismo não é símbolo, não é suástica. Suástica não é nazismo. Suástica existia muito antes dos nazistas. Lá na Índia tem milhares de templos com suásticas. Isso não é... Nazismo é o ódio aos judeus, é botar culpa nos judeus por isso e pregar a exterminação dos judeus. Isso é nazismo. Isso é a crença de que o Estado tem que ser puro racialmente, que você tem que ter uma raça única e matar as outras raças todas porque elas não são boas o suficiente para fazer o seu Estado, a sua sociedade. Isso é nazismo. E o que ele está falando aqui é exatamente isso. Ó, temos que dar a pena de morte para os judeus quando tomarmos o poder e coisa e tal. Isso é nazismo, não tem como descrever de outra forma, né? Isso daqui não é, porque o Elon Musk levantou a mão e não sei o que lá. De novo, levantar a mão não é nazismo. Nazismo é defender uma sociedade em que as raças têm valores relativos e a gente quer uma raça específica e as outras têm que ser mortas. Isso é nazismo, isso é um absurdo. Isso ninguém defende, né? Aqui, outra que o Nick Fuentes falou aqui. Eu não quero viver perto de gente preta. Olha que coisa. É um absurdo isso, cara. Uma frase que não tem lógica nenhuma. Que papo é esse, né? E abertamente racista o Nick Fuentes, né? Esse tipo de gente atrapalha a direita. É preciso que as pessoas tenham isso em mente. Isso não ajuda a causa da direita. Racismo, nazismo, esse tipo de coisa não ajuda a nossa causa. A gente tem que se afastar desse pessoal. E o que eu falo desde o início, né? O pessoal Roussetti. Olha só o Tucker Carlson, agora que está sendo criticado aqui pelo Ben Shapiro, justamente porque ele fez uma longa entrevista com o Nick Fuentes, né? E meio que passando pano para o Nick Fuentes, né? Passando pano para esse cara, né? Então, e o Tucker Carlson é outro, que é um idiota completo. Esse cara aqui, eu acho que é pior ainda, porque ele parece que é um cara vendido, né? O Tucker Carlson é um vendido. Agora ele está criticando a ação do Trump na Venezuela, está elogiando o Maduro, está dizendo que não, que o Trump não tem que atacar a Venezuela, que a Venezuela é um país soberano e não sei o que lá, e que se atingir o ditador na Venezuela vai causar milhares de refugiados, sendo que milhares de refugiados já saíram da Venezuela exatamente por causa do Maduro, né? E lembra como é que começou o Tucker Carlson? Começou seguindo o caminho que eu avisei para vocês, pessoal de direita que fica defendendo Putin, que fica criticando o Zelensky, que fica defendendo... Esse pessoal é de esquerda, não são de direita, são idiotas de esquerda que estão se infiltrando na direita e falando merda. Só pode ser isso, porque todo mundo sabe que não tem como defender o Putin. O Putin é o agressor, o Zelensky é a vítima, o povo ucraniano é a vítima.
Eles estão certíssimos em se defender. O Putin é o agressor. Qualquer posição diferente dessa é esquerdista disfarçado. É a única lógica. Eu comecei a cortar relação com todo mundo que começou a ter esse ponto de interrogação sobre questão de apoiar o Putin, não sei o que lá, e faço questão de cortar mesmo, e não pretendo reatar não, porque a pessoa que tem a coragem de defender o Putin nessa guerra realmente não é uma pessoa que mereça eu estar sequer perto dela. E aqui, ó, lembra do Tucker Carlson? Começou aqui, ó. O Tucker Carlson foi num supermercado na Rússia para dizer que o supermercado era bacana, que tinha as coisas. Foi no supermercado em Moscou, né? Não foi em Belgorod, não foi em Kursk, perto da linha de foi em Moscou. Aí mostrou um supermercado lá cheio de coisa. Uns produtos bem merda no final das contas, né? Mas falou, elogiou o supermercado na Rússia para elogiar o Putin, para dizer que não, que tá vendo, as sanções não estão funcionando para nada, tem que acabar com as sanções. Eu mesmo fiz um vídeo em que eu fui no supermercado lá em Kharkiv. Eu fui no supermercado em Kharkiv, a 12 quilômetros da linha de frente ali. O supermercado super abastecido, tudo funcionando, lindo supermercado ucraniano, cheio de coisas bacanas. Esse vídeo meu aqui vai estar na descrição, tinha um uísque para vender, lógico, chamou minha atenção, né? Mais um monte de produtos aqui, um monte de coisa para vender lá, muita coisa, supermercado totalmente abastecido. Isso numa cidade a 12 quilômetros da linha de frente lá na Ucrânia, né? Então, o Tucker Carlson é um idiota completo. Aliás, o nome do meu vídeo é O Idiota do Tucker Carlson é uma Russete filha da puta, e a Ucrânia é muito mais bonita que a Rússia, né? Então, eu vou deixar o link aqui, caso alguém queira ver esse vídeo meu, da minha viagem, da minha última viagem lá a Kharkiv, né? O Drew Pavlov, que é um australiano, né, que também é a favor da Ucrânia, coisa tal, tá fazendo aqui essa... Ele foi no supermercado em Kiev para mostrar que também o Tucker Carlson, que idiotice que é isso, lá, caramba... imitando o Tucker Carlson, né? Essa rede aqui de supermercado lá na Kiev, é a mesma rede, é perto de onde eu ficava lá, chama-se Novus, o supermercado, esse supermercado. Não é o mesmo que eu fui não, tá? Eu fui num outro supermercado lá em Kharkiv. Mas lá em Kiev, esse supermercado que ele foi, o Novus, é muito parecido, mesma coisa, a loja que ele foi aqui, é capaz de ter sido a mesma loja que eu fui, tá? Isso aqui, se não me engano, é a loja da Novus no subsolo do shopping que tem ali debaixo da Praça da Independência da Ucrânia, né, aquela praça famosa, né, a Praça Maidan lá da Ucrânia, debaixo dela tem um shopping center, né, e tem esse supermercado lá no shopping center. Então ele fez a mesma coisa aqui, né? Aí depois o que aconteceu? O Tucker Carlson, depois aqui, ó, Putin é o líder mais popular do mundo. Se você está no Ocidente, no Canadá, na Europa, em qualquer lugar do mundo, ele é o mais famoso, uma celebridade global. O cara tá ganhando dinheiro do Putin. Não é possível. Ele tá ganhando dinheiro para fazer isso. Não é possível que ele seja tão hipócrita, né? Aí ele aqui, ó, já tá elogiando o Hamas, dizendo que o Hamas não é uma organização jihad, é mais uma organização política, né? Depois ele elogiou o Irã, aqui, ó, não porque o Irã, que os Estados Unidos aqui, quantos americanos foram mortos pelo Irã no solo americano e não sei o que lá, por que a gente está atacando o Irã e não sei o que lá, ao invés de estar preocupado com a Covid, com a vacina, não sei o que lá e coisa e tal, estamos atacando o Irã e coisa e tal. Outro idiota completo, né? E outro que ele mandou aqui, ó, não, porque você sabia que tem 0 estupro em países muçulmanos, né? Olha só como é que eles são muito melhores, na verdade, os muçulmanos muito melhores que a gente. E olha só, os muçulmanos são muito organizados mesmo, são muito mais conservadores do que os cristãos, eu não tenho dúvida disso. Mas o fato de não haver estupro em muitos países muçulmanos é porque a mulher é punida pelo estupro. Então, evidentemente, a mulher não denuncia esse tipo de coisa. Isso é um absurdo. Nisso, os muçulmanos estão errados. Não pode fazer desse jeito. A mulher tem que ter o direito de reclamar de um estupro e perseguir. E, ao contrário, lá eles punem a mulher pelo estupro, o que é um absurdo completo. Enfim, acho que o Ben Shapiro está absolutamente correto nesse alerta dele e eu espero que o pessoal aqui no Brasil preste atenção nesse tipo de figura que vai surgir na direita aqui do Brasil também. O pessoal querendo sabotar a direita com essas pautas totalmente fora da caixinha e não agregam em absolutamente nada para o futuro do conservadorismo no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.